Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, eu sou Marcelo Mendonça Vieira, sou doutorando em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, no Brasil, a UFSCar, e estou aqui para apresentar o trabalho Dimensão Subjetiva na EAD, Relação com o Saber de Alunos de Pós-Graduação, no eixo temático 3, Currículos, Teorias Práticas e Novas Tecnologias, na 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica de Porto, Portugal. O objetivo dessa apresentação é explorar a proposta contida num projeto de doutorado através de um ensaio teórico, à luz da teoria da relação com o saber de Bernard Charlot, discutindo os desafios da humanização na educação à distância com base na subjetividade do aluno adulto. Tá? Para isso, faço uma análise crítica do contexto dos cursos de pós-graduação à distância, frente ao grande crescimento da educação à distância no Brasil nos últimos anos. Tá? No Brasil, a educação à distância teve um crescimento expressivo nos últimos anos, entretanto, na pós-graduação, ela tem uma tendência de estabilização no momento. Muito embora na pós-graduação, lato sensu, a maior parte das ofertas se dá através da educação à distância, o que na pós-graduação já é uma modalidade clássica de ensino na pós-graduação. Recentemente, o Decreto 12456 de maio de 2025 no Brasil, ele veio como uma iniciativa importante na tentativa de melhorar a qualidade da educação à distância. A questão é até que ponto que ele consegue, de fato, estabelecer a qualidade dentro dos parâmetros colocados ali na normativa. O problema central aqui colocado são os cursos tecnicistas padronizados, que desconsideram a história e o desejo do sujeito. E para isso, então, foi elaborado um projeto de pesquisa, de doutorado em educação na Universidade Federal de São Carlos, onde sou orientado pelo professor Dr. Flávio Caetano da Silva. A questão do afastamento do aluno adulto, dentro da perspectiva onde há uma falta de sentido no saber. Tá? Então, isso está dentro da problemática que vai ser colocada aqui no ensaio teórico. A teoria da relação com o saber, de Bernard Charlot, vai mostrar que a relação com o saber é a relação com o mundo, com o outro e consigo mesmo, dentro de 3 dimensões. A dimensão epistêmica, que leva em consideração o saber intelectual, o saber acadêmico, o saber como objeto. A dimensão identitária, onde a perspectiva é aprender como constituição, como formação de si mesmo, e a perspectiva da dimensão social, que é um saber situado em um contexto cultural e relacional. Bom, dentro dessa perspectiva teórica, há uma questão importante sobre a mobilização pelo desejo de aprender, na teoria da relação com o saber, onde a aprendizagem ela depende da mobilização intelectual e emocional do sujeito, conforme Charlot. Tá? A relação com o saber articula, portanto, o sentido subjetivo, o desejo de aprender, para que ocorra um esforço intelectual e daí a aprendizagem. Na educação, sem esse vínculo, sem essa perspectiva, a educação se torna mecânica, maçante, desmobilizadora, e daí corre-se um risco de evasão. Tá? Daí, por isso, então, é importante levar em consideração a afetividade e a humanização na educação à distância. Alguns autores clássicos, como por exemplo esses trazidos por Martins e Santos, 2020,
Wallon, Vygotsky, Piaget já falavam da importância da afetividade na aprendizagem. Tá? Outros estudos, como por exemplo Carvalho e Lima e Custódio, entre outros autores, vão mostrar que a afetividade ela impulsiona o desejo e o estabelecimento do vínculo, né? O que vai tornar possível aí uma permanência, um êxito dentro da perspectiva educacional. Corroborando com essa perspectiva macro, Charlot vai dizer que a relação com o saber ela não é apenas cognitiva, mas envolve, sim, claro, aspectos emocionais e sociais. Tá? Em relação à metodologia, esse tipo de pesquisa aqui no artigo trazido, ele é um ensaio teórico. Tá? Meneghetti explica que o ensaio teórico permite analisar aspectos qualitativos oriundos da manifestação de fenômenos demarcados em pesquisas prévias, permitindo reacender debates, né? Trazendo aí, mais autonomia, mais liberdade para contribuir com o conhecimento. Dentro aqui de uma base epistemológica onde há uma interação dialética entre a subjetividade do autor e a objetividade do conteúdo, do saber. O foco, é claro, é uma reflexão crítica sobre a educação à distância, levando em conta a dimensão subjetiva da aprendizagem, e trago experiências pedagógicas colocadas em estudos e pesquisas com vários autores, Charlot, Freire, Wallon, Zubel, e a literatura recente também sobre educação à distância, como por exemplo Mill e Veloso. Tá? Bom, na discussão teórica, é colocado inicialmente a seguinte questão: a tecnologia, né? A ferramenta ou ela tem um fim em si mesma? Bom, o fato é que a tecnologia ela deve servir à pedagogia e não o contrário, tá? Se a tecnologia ela é colocada de uma maneira onde não há espaço para humanização dentro do processo de aprendizagem, ocorre o tecnicismo, que vai tratar a educação como um processo técnico, mecânico, maçante, sentado na transmissão de conteúdo, desenvolvimento de habilidades operacionais, sem considerar a subjetividade, sem considerar a afetividade, o contexto social e humano do aluno, né? Ou seja, sem humanização. E Freire já mostrava que o ensino não ocorre pelas máquinas, e sim através dela, ou seja, estamos falando, portanto, de mediação, né? De presencialidade através da comunicação, através do processo da linguagem. Tá? E a formalidade exacerbada, que ocorre muitas vezes dentro da educação à distância, ela pode gerar um isolamento, um bloqueio com o vínculo, com o saber. Né? Então essa mediação ela precisa ser humanizada, é preciso haver empatia, escuta, troca, um feedback individualizado, constante, né? Com o entendimento sobre o sujeito que está ali do outro lado. É preciso que haja, inclusive, na perspectiva de Mill, a flexibilidade pedagógica dentro da EAD, né? Fazendo ajustamento do tempo necessário, do espaço, do currículo, da linguagem. É preciso criar condições pedagógicas e relacionais para que o aluno se mobilize subjetivamente frente à necessidade de aprender. Para que a educação à distância seja significativa, é preciso levar em conta a perspectiva da teoria da relação com o saber, que traz, segundo Charlot, o desejo do sujeito,
que vai fazer, inclusive, que ele consiga atribuir sentido aos saberes e daí então conseguir subjetivá-los, transformando-os em conhecimento, e o contexto, a trajetória, a bagagem do aluno adulto típico da pós-graduação aqui no caso. A teoria da relação com o saber oferece, portanto, uma base teórica sólida para reestruturar os cursos de pós-graduação à distância com foco em aprendizagem significativa e subjetivada. Bom, fatores pessoais, afetivos e contextuais influenciam, conforme medrado, a permanência, a evasão ou o trancamento nos cursos de educação à distância. Santos revela que o aluno da educação à distância deve ser visto como um sujeito com características sociais e psicológicas, e não apenas como alguém que está participando de uma atividade formal de educação ali na plataforma educacional. A questão específica da subjetividade na educação à distância, ela não tem sido enfocada nos estudos em cursos de pós-graduação à distância. Bom, então a gente percebe que a relação com o saber, ela permite sim, né, compreender como os sujeitos aprendem, inclusive aqui na pós-graduação, no caso dos sujeitos adultos, aqueles que já trazem consigo uma trajetória onde já há uma formação, né, e uma experiência um pouco mais avançada. É preciso que seja valorizado, portanto, a subjetividade na organização das atividades pedagógicas dos cursos de pós-graduação à distância. Tá? Não basta regulamentar a EAD, né, com exigências formais, como faz o decreto atual, aí, 12456 de maio de 2025. É preciso repensar a filosofia educacional, colocando o sujeito aprendiz e sua relação com o saber no centro da proposta pedagógica, o que a legislação, até então recente, né, não contempla, não a faz. Se o aluno adulto não se vê no curso, né, no contexto do seu mundo não está conectado ali com o saber, ele não vai conseguir ver sentido no saber. E daí, então, não há construção de conhecimento, não há subjetivação, não há transformação em conhecimento. Tá? Então, essa é a conclusão do estudo. Em seguida, aí tem as referências, né, elencadas aí ao longo do texto. E muito obrigado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.